E aí, pessoal, tudo bem? Professor Washington novamente para falar sobre grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. Eu falei sobre grandezas quando eu trabalhei com razão e proporção. Esse vídeo está disponível lá no canal para você assistir. Grandezas é tudo aquilo que eu posso medir ou contar. Isso pode ser volume, massa, superfície, capacidade, velocidade e vários outros exemplos que eu poderia dar aqui. Bom, primeiro que é grandeza diretamente proporcional. Eu tenho um exemplo que eu coloquei para a gente resolver. Um carro consome 2 litros de gasolina a cada 15 quilômetros percorridos. Quantos litros de gasolina serão necessários para percorrer 30 quilômetros? Na grandeza diretamente proporcional, eu tenho que, à medida que uma variação aumenta, a outra também irá aumentar na mesma proporção. Se essa grandeza diminuir, a outra também irá diminuir. Eu tenho aqui uma grandeza diretamente proporcional. Para percorrer uma distância de 15 quilômetros, o carro gastou 2 litros de gasolina. Para percorrer 30 quilômetros de distância, ele gastou 4 litros de gasolina. Então, eu tenho que, se eu dobrar a distância, o consumo também será dobrado. Se eu triplicar a distância, o consumo será triplicado, tá? Então, à medida que uma grandeza aumenta, a outra também irá aumentar. Observe que, à medida que eu dobrei a distância, a quantidade de litros ela também dobrou. Eu tenho as grandezas envolvidas, consumo de gasolina, que é dado em litro, e a distância percorrida, que é em quilômetro. Vamos resolver um exemplo. Para asfaltar 36 quilômetros de uma estrada, são necessários 14 dias de trabalho. Quantos dias de trabalho serão necessários para asfaltar 54 quilômetros de estrada? Bom, eu tenho que 36 quilômetros, eu gastei 14 dias de trabalho. Para asfaltar 54 quilômetros, a minha quantidade de dias será maior. Então, à medida que uma grandeza aumentar, a outra também irá aumentar na mesma proporção. Aqui eu posso resolver esse problema através de uma regrinha de 3. Eu posso multiplicar cruzado. Vai ficar assim: 36x é igual a 54 vezes 14. 36x é igual a 54 vezes 14. Isso nada mais é do que 756. Eu vou isolar o x, pegar o 756 e dividir por 36. Fazendo essa divisão, você vai encontrar exatamente 21. Isso significa que 14 dias de trabalho foi asfaltado 36 quilômetros e 21 dias de trabalho eu asfaltei 54 quilômetros. Então, eu tenho aqui uma grandeza diretamente proporcional. Agora eu tenho aqui grandeza inversamente proporcional. Se diminuirmos a medida relativa à primeira grandeza, isso fará com que a medida relativa à segunda aumente. Então, se eu diminuir uma grandeza, a outra irá aumentar. É o que não acontece quando a gente está trabalhando com grandeza diretamente proporcional. Vamos ver esse exemplo. Um carro fará o trajeto entre duas cidades, A e B. A uma velocidade média de 60 quilômetros por hora, ele leva 6 horas para completar a viagem. Se ele se mover a 120 quilômetros por hora, quanto tempo levará para completar o mesmo trajeto? Então, a 60 quilômetros por hora, o carro fez em 6 horas. Se ele aumentar a velocidade para 120 quilômetros por hora, ele fará em um tempo menor. Então, ele fará esse tempo em 3 horas. Então, à medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui. Então, eu tenho as grandezas envolvidas, a velocidade média, que é dada em quilômetros por hora, e o tempo, que é dado em horas. Vamos ver esse segundo exemplo. Um automóvel gasta 2 horas para realizar um determinado percurso, sabendo que o outro automóvel fez o percurso a uma velocidade média de 60 quilômetros por hora e levou 3 horas. Qual a velocidade do primeiro automóvel? Eu tenho que o segundo automóvel, numa velocidade de 60 quilômetros por hora, ele levou 3 horas. Agora, o primeiro automóvel,
em 2 horas, qual a velocidade que ele deverá atingir para fazer esse mesmo percurso? Veja que, à medida que uma grandeza diminuiu, a outra irá aumentar. Então, eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Para ele fazer esse percurso em 2 horas, ele vai ter que aumentar a sua velocidade, é quem a gente quer descobrir. Eu tenho aqui, ó, 60 está para x, assim como 3 está para 2. Para resolver isso, eu tenho que inverter uma das frações, e você pode escolher tanto uma quanto a outra para inverter. Então, eu vou inverter a primeira, vai ficar x sobre 60, isso será igual a 3 sobre 2. E multiplicar cruzado. Eu vou ter que 2x é igual a 3 vezes 60. Eu vou ter que 2x vai ser 3 vezes 60, que é igual a 180. Eu tenho que x vai ser igual a 180 dividido por 2. Eu tenho que x será igual a 90. Então, a resposta está aqui. O carro terá que estar a 90 km por hora para fazer o mesmo percurso em 2 horas. Tudo bem? Vamos ver mais 2 exemplos que eu separei. Um automóvel faz 35 km com 5 litros de etanol. Realizando uma viagem de uma cidade para outra, com base nesse consumo, qual deve ser a quantidade de etanol necessária para percorrer 196 quilômetros? Então, o carro ele gastou 5 litros de etanol para percorrer 35 quilômetros. Isso vai acontecer que ele vai gastar mais combustível para percorrer 196 quilômetros. Então, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. À medida que uma aumentar, a outra irá aumentar. Aqui basta fazer uma regrinha de 3. Eu tenho que 35x é igual a 196 vezes 5. Eu tenho que 35x é igual a 196 vezes 5, isso é igual a 980. Eu tenho que x é quem eu quero descobrir, 980 dividido por 35. Então, eu tenho que x será igual a 28. Então, observe que com 28 litros de etanol será possível percorrer 196 quilômetros. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos ver o nosso segundo e último exemplo. Para a realização de uma obra, foram contratados 6 operários que levaram 18 dias para executar a metade desse trabalho. Se forem contratados mais 3 funcionários, qual será o tempo gasto nessa obra? Eu tenho que 6 funcionários executou a metade desse trabalho em 18 dias. Como ele contratou mais 3 funcionários, então 6 mais 3 é igual a 9. Com 9 funcionários, eu irei executar essa obra no menor tempo. Então, veja que à medida que uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Eu tenho aqui uma grandeza inversamente proporcional. Eu vou ter que multiplicar cruzado, mas antes de multiplicar cruzado, eu vou inverter uma das frações, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 6 está para 9, assim como x está para 18. Então, aqui eu já inverti direto uma das frações. Eu vou ter que 9x é igual a 6 vezes 18. Eu tenho que 9x é igual a 6 vezes 18, isso é igual a 108. X é igual a 108 dividido por 9. Eu vou ter que x é igual a 12. Só que eu poderia vir aqui e marcar 12 dias, mas vamos ler novamente a pergunta. Se forem contratados mais 3 funcionários, qual será o tempo total gasto na obra? Então, eu tenho que pegar e somar os 18 dias que foram necessários para executar metade deste trabalho, mais 12 dias, isso será igual a 30 dias. O tempo total gasto serão de 30 dias, então a alternativa correta é a letra D. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de acompanhar nossa página para ficar por dentro do conteúdo. E se ficou alguma dúvida, é só deixar o comentário. Beleza? Então é isso, até a próxima aula. Abraço para vocês.